Agora, como que eu sei que eu tenho que fazer refactoring, né? Ou melhor, né? Que é uma opção melhor fazer o refactoring do que optar por um teste mega complexo. Primeiro ponto é que se você achar que o teste está ficando muito difícil, é melhor você tentar não se embananar. Então, se você começar a fazer seu teste e você vê que o setup está muito complexo ou que ele está muito longo, você tem muitas linhas para fazer setup, provavelmente você está começando a ir por um caminho que não é bom. Você está indo para o caminho da complexidade e não da simplicidade. Isso aqui para mim é um limite. Ó. Algumas linhas de setup aqui. Mesmo que você tenha muitas linhas, às vezes você pode até ter várias linhas aqui, porque você tem, às vezes, muitos mocks. Né? Talvez 3, 4 mocks. Mas o grande problema é você ter um monte de setup diferente. Aí, provavelmente, seu teste já tá, seu código já está fazendo coisas demais ali, você vai se embananar. Então, se o negócio está começando a ficar muito difícil aqui, melhor parar e dar uma olhada no seu código. Talvez tenha alguma coisa para mexer lá. Uma outra coisa que você precisa observar: muitos asserts. Se você começar a ter muitos asserts dentro do mesmo teste, é um indicador de que seu código está fazendo coisas demais. E aí, se você tem um código que faz coisas demais, você vai ter um teste que faz coisas demais. Um código que faz coisas demais é muito complexo. Ou tende a ficar ainda mais complexo com o passar do tempo. Logo, vai gerar testes complexos, que também vão aumentar de complexidade com o passar do tempo. Então, para você evitar a bola de neve, fica de olho, melhor fazer refactor. Um outro ponto aqui que é bem interessante, não sei se você já parou para pensar nisso. Tem muitas vezes que você tem um método numa classe sua que ele vem marcado com um aviso do Visual Studio aqui, ó. Esse membro não acessa, vou falar em português, né? Tá em inglês. Esse membro não acessa dados de instância e pode ser marcado como estático. É um aviso do próprio Rosner aqui com o linter do Visual Studio. Então, ele já está falando aqui, ó, cara, você não acessa nada de instância aqui, ó. Então, coisas de instância é, por exemplo, um campo da própria instância, né? Nesse caso aqui a gente acessa. O PackRepo aqui é um campo private que a gente recebe a dependência aqui do repositório. Nesse caso aqui, ele não recebe nada. Ele recebe dois pacotes de viagem aqui, ó, mas que a gente configura eles daqui de dentro do próprio método. Ou seja, esse método ele não faz nada que tenha a ver com essa classe. Então, se a gente vier aqui só marcar ele como static, a nossa chamada aqui não quebra, olha só. Então, dá na mesma de ser static ou não. Nesses casos, geralmente, isso indica que o seu método está no lugar errado. Se o seu método não faz nenhum acesso aos campos do próprio objeto, provavelmente ele pode ser movido de lugar, porque do jeito que ele está aqui, não serve para nada. Não é que não serve para nada. Ele está no lugar errado. Né? Ele não tem relação com a classe onde ele está. Ele tem relação com outra classe. Então, esses são indicadores que, quando você olhar para eles aí e sem identificar coisas desse tipo, pode ter certeza que já é um bom começo ali para você pensar em refatorar. É por isso que eu sempre digo que teste de unidade é uma coisa muito interessante para te mostrar problemas no código. Veja que dos indícios de refactoring, que tem vários, não são só esses. Estou listando 3 aqui porque são os que eu usei na ocasião para esse exemplo aí. Mas veja que nesse exemplo, dos 3 pontos de refactoring que eu citei aqui, 2 deles vêm do teste de unidade. Então, quanto mais teste você faz, mais visível essas coisas vão ficar para você. E mesmo que você não tenha tanta experiência assim em fazer teste, tô te dando 2 indicadores aqui que são visuais. A hora que você vê, você vai conseguir entender. Eu conheço uma galera que se mata com setup, cara. Fazer setup de mock é difícil. E a galera fica, pô, mas eu fiz um mock aqui e não funcionou. E eu vou ver o mock do cara lá, meu, um mock mega complexo, às vezes nem eu entendo o que tá escrito. E, pô, cara, certeza que você precisa fazer um negócio desse? Eu não sei se você precisa, sabe? Você pode fazer.
Programadores têm uma tendência a se atrapalhar, a tropeçar nas próprias pernas, assim. A gente quer fazer coisas mega elaboradas, que parece, não sei, às vezes parece que fazer um negócio mais complexo dá a entender que a gente é mais inteligente. Nossa, olha o que o cara fez, olha o que a pessoa fez lá, que fantástico, que lógica rebuscada aqui. Isso não é mérito nenhum. Você pode até achar que é, assim, mas quando a gente é mais novo, a gente até pensa assim, mas com o tempo você vai entender que isso não vale a pena. Sabe? Não vai por esse lado, não. Fica na simplicidade. A vida não precisa ser tão difícil quanto você acha. Se o computador só enxerga 0 e 1 lá, por que você tem que fazer um monte de outras tragas? Né? Vamos deixar coisas simples. Não é tão difícil quanto você imagina. É só porque talvez você está tropeçando nas suas próprias pernas.